O Livro dos Médiuns, primeira parte, noções preliminares. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes de ler o Livro dos Médiuns. Capítulo 3. Método. O desejo muito natural e louvável dos adeptos, que não se precisaria se estimular mais, é o de fazer prosélitos. Para facilitar-lhes a tarefa, é que nos propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo, poupando esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, sua base. Mas não basta para fazer um espírita esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino, para levar-se com mais segurança à convicção. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso, julgamos nosso dever dar alguns conselhos, que poderão ser aproveitados pelos que se desejam instruir-se a si mesmos, e terão aqui o meio de como chegar de maneira mais segura e prontamente ao alvo. Acredita-se, geralmente, que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico, e, no entanto, a experiência nos mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem, de maneira alguma. A que se deve isso? É o que tentaremos demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida. E é esse, precisamente, o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é, então, a existência da alma. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos a seu redor, se não admite o seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará a todas elas porque não admite o princípio. Todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria e tratai de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. Mas, para isso, é necessária outra ordem de fatos e se deve proceder por outros meios a uma forma especial de ensino. Falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Antes, pois, de tentar convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém assegurar-se de sua opinião sobre a alma,
ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será tempo perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que não haja exceção, mas nesse caso deve existir outra razão que o torne menos refratário. Devemos distinguir duas classes principais de materialistas. Na primeira estão os que são por sistema. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é felizmente bastante restrito e em parte alguma representa uma escola abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Entendemos-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Persistem nela apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Nada se tem a fazer com eles. Nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Há os que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que o são por indiferença e, podemos dizer, por falta de coisa melhor, já que o materialismo real é um sentimento antinatural. Não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi-lhes apresentado de maneira que a sua razão não pode aceitar, nascendo daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Para eles, pois, a incredulidade não se apoia num sistema. Tão logo lhes apresenteis alguma coisa de racional, eles a aceitarão com ardor. Esses podem nos compreender, porque estão mais próximos de nós do que poderiam supor. Com os primeiros, não faleis de revelação, nem de anjos ou do paraíso, pois não compreenderiam. Mas colocai-vos no seu próprio terreno e provai-lhes primeiro que as leis da fisiologia não podem explicar tudo. O resto virá depois. A situação é outra quando não se trata de incredulidade pré-concebida, pois nesse caso a crença não foi totalmente anulada e permanece como germe latente, asfixiado pelas ervas daninhas, que uma centelha pode reanimar. É o cego a que se restitui a vista e que se alegra de rever a luz. É o náufrago a que se atira numa tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos no nome, não são menos refratários ao espiritismo. São os incrédulos de má vontade. Esses não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Isso mesmo. Temem encontrar a condenação da sua ambição, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. Somente para lembrá-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Esses sabem muito bem o que há de certo no espiritismo,
mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a fazer com eles. Se o materialista radical se engana, tem ao menos a desculpa da boa-fé. Podemos corrigi-lo, provando-lhe o erro. Neste último, há uma determinação contra a qual se esborroam todos os argumentos. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e lhe mostrar, talvez à sua própria custa, onde estavam os verdadeiros interesses. Porque, não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela correnteza, juntamente com os interesses que pensavam salvaguardar. Além dessas categorias de opositores, há uma infinidade de variações, entre as quais se pode contar os incrédulos por covardia, que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Os incrédulos por escrúpulo religioso, que o ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião e respeita todas as crenças, tendo como um de seus efeitos despertar os sentimentos religiosos nos descrentes, fortalecendo-os nos vacilantes. Os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc, etc. Não podemos esquecer uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, por terem sofrido desilusões. Assim, desencorajados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. São como aquele que negasse a boa-fé por ter sido enganado. São ainda a consequência de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. Aquele que é mistificado por espíritos, geralmente, é porque lhe fez perguntas indevidas, ou que eles não podiam responder, ou porque não estavam bastante esclarecidos para distinguir a verdade da impostura. Muitos, aliás, só veem o Espiritismo como uma nova forma de adivinhação e pensam que os espíritos existem para ler a Buena Dicha. Ora, os espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem às suas custas. É assim que anunciarão casamentos para as moças, honrarias, heranças e tesouros ocultos para os ambiciosos, e assim por diante. Disso resultam frequentemente desagradáveis decepções, de que o homem sério e prudente sempre sabe se prevenir. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores, é a dos vacilantes. São geralmente espiritualistas por princípio. Na sua maioria, têm uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os seus pensamentos. O Espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza. Se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. São uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato dos seus grandes princípios. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos ou de seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita-se que sejam verdadeiros iniciados. Encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos.
Entre os que se convenceram estudando diretamente o assunto, podemos distinguir: primeiro, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Consideram o Espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamamo-los espíritas experimentadores. Segundo, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do Espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou quase nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum de seus prazeres. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Há, por fim, quarto lugar, há, por fim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos capazes de convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores, ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos que mais procuram zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso não é justo nem racional, sem dúvida, mas os adversários do Espiritismo, como se sabe, só reconhecem como boa a sua razão e pouco se importam de conhecer a fundo aquilo de que falam. Os meios de convicção variam extremamente, segundo os indivíduos. O que persuade a uns não impressiona a outros. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes. A maioria é pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. E isso por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional.
Cada qual o encara a seu modo e dá a sua explicação particular. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção já foram realizados. Será útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, que é uma razão a mais para ele se obstinar. Aquele que não se convence pelo raciocínio nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais desfavoráveis. Há muita gente que só deseja receber a luz para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Dirige-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. O verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão, e nela encontrará a verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias, e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando a seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se consegue determinar os efeitos. No Espiritismo, tem-se de lidar com inteligências, dotadas de liberdade, e que provam a cada instante não estarem sujeitas aos nossos caprichos. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência. Por isso, declaramos energicamente que todo aquele que se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de ignorante ou impostor. Eis porque o verdadeiro Espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam à pesquisa como objetos de curiosidade. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais o desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa da que pretendíamos. Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que uma mesma pessoa tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível.
É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possam surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam, que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio, e quantas, afinal, acreditaram sem nada terem visto, levadas unicamente pela compreensão. Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. O estudo prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objeto e o alcance dessa ciência. Aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater, pode inclinar-se à zombaria, porque dificilmente imaginaria de que uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados. Ligando-se mais ao fundo que a forma, o aspecto filosófico é para eles o principal, e os fenômenos propriamente ditos são apenas o acessório. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso essa filosofia deixaria de ser a única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis. A única que oferece ao passado e ao futuro humano a teoria mais racional. Preferem, assim, uma doutrina que realmente explica àquelas que nada explicam, ou que explicam mal. Quem refletir a respeito compreenderá claramente que se pode fazer abstração das manifestações sem que a doutrina tenha, por isso, de desaparecer. As manifestações corroboram e confirmam, mas não constituem um fundamento essencial. O observador sério não as repele, mas espera as circunstâncias favoráveis para observá-las. A prova disso é que antes de ouvirem falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que veio apenas corporificar num conjunto as suas ideias. Aliás, não seria certo dizer que, aos que começam pela teoria, faltem as observações práticas. Eles as possuem, pelo contrário, e certamente mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas, de que trataremos nos capítulos seguintes. São poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que obtiveram sem prestar-lhes a devida atenção. A teoria vem lhes dar explicação, e consideramos esses fatos de grande importância, quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os espontâneos os deixariam de existir.
E se o Espiritismo só servisse para dar-lhes uma explicação racional, isso já seria bastante. Assim, a maioria dos que leem previamente referem os princípios a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. Seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que isso nos custou um trabalho assíduo de muitos anos e milhares de observações. Mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhe contestássemos a importância, sobretudo agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Sustentamos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção, que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Isso é tão certo que, de 10 pessoas estranhas ao assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem convencer-se, e algumas delas ainda mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Acontecerá o contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Para estas, esse conhecimento servirá de controle e nada as surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que condições os fatos se produzem e que não se deve pedir o que eles não podem dar. A compreensão prévia dos fatos torna-se capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances, quase sempre muito sutis, que serão para elas elementos de convicção que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares, através de nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Primeira, o que é o Espiritismo? Essa brochura, de apenas uma centena de páginas, apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite abranger o conjunto num quadro restrito. Em poucas palavras, se percebe o seu objetivo e se pode julgar o seu alcance. Além disso, apresenta as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Em segundo, o Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos Espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo. Lendo, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Em terceiro, o Livro dos Médiuns, destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando o conhecimento dos meios mais apropriados de nos comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores, e o complemento do Livro dos Espíritos. Quarto, a Revista Espírita. Uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa, de alguma maneira, a sua explicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras,
mas será mais proveitosa e mais compreensível, sobretudo após a de O Livro dos Espíritos. Isso no que nos concerne. Mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Nesse particular, não indicamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Levando nossa pedra ao edifício, tomamos apenas o nosso lugar. Não nos cabe ser, ao mesmo tempo, juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso.